Agora sim. Que bom, que bom. Boa noite, agora sim, boa noite a todos. Ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir, né? Mas espero que você consiga entender o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Beleza, isso aqui é já é continuando, né? Uma outra apresentação que eu tive que fazer. Isso aqui já é direcionado para um negócio, para empresas, né? Isso aqui foi uma palestra que eu fui convidado para ministrar lá no Instituto de o IFAL, né? No IFAL Murici, sobre IoT e agronegócio, especificamente voltado para a criação de empresas. Beleza, então, nós precisamos, de qualquer coisa, criar a cultura da união entre forças distintas. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui no momento, né? O SECA, nós temos 4 áreas distintas, né? A agricultura como um todo, nós temos a parte de energias, medicina agora, né, e os serviços que todas elas oferecem distintamente. Então, nós temos, por exemplo, a parte animal, zootecnia e veterinária, na parte de produção de vegetal, nós temos agroecologia, ou melhor, a agroecologia já é um terceiro setor, né, que já trabalha com a parte social. Nós temos a agronomia, a engenharia florestal, né, e a agroecologia, que faz esse link, mas também voltado para o setor social. Temos energias renováveis, temos energia elétrica, que é um curso mais voltado para a parte de exatas, e temos, como eu falei, temos a medicina veterinária, né, que, apesar de ser uma medicina, também está voltada ao setor animal. E é bem mais complexo, por exemplo, que a medicina comum, por exemplo. Minha esposa é veterinária, e eu acompanho o dia a dia dela, tem que estudar bicho a bicho, que são fisiologias totalmente diferentes, distintas. E o meu respeito a todos os engenheiros, a todos os médicos veterinários, porque é punk, é bem difícil. Digo, mas eles também usam muito a IoT, tá? Só para começar. Tá, aqui vejam que nós temos aqui as tecnologias, né? Ou TICs, né? Tecnologia das informações, cada vez mais no dia a dia, que são itens da IoT, tá? Beleza. Entendam que nossa renda bruta, o país tem aumentado gradativamente, né? Desde que nós temos a importância de tudo que está sendo investido na parte eletrônica ou no desenvolvimento de produtos eletrônicos vai ter um retorno em segundo plano, tá? Qual o problema disso? Você gera perda de competitividade. Por exemplo, se você faz com que todas as empresas tenham o mesmo nível de tecnologia, a tendência é que todo mundo comece a produzir tanto de tal forma de conseguir se comunicar com tanta gente fora que todo o nosso produto vai ser exportado. Então, nós ficamos sempre com como é que diz assim, com a sobra, né, com que o mercado externo não absorve. Tá. E isso vai gerar uma perda de valor, né, principalmente para as pessoas que estão produzindo. Não, então, eu não estou falando valor para a empresa. Eu estou falando de valor do PIB lá, do Produto Interno Bruto do Brasil, vai ser o mesmo. Estou falando para os funcionários, para a cidade, para a geração de emprego e renda. A tendência é que, com o aumento do, do, da facilitação eletrônica, a mão de obra tradicional ela seja extinta cada dia mais. Né? Então, as pessoas vão ter que se reinventar para ir para o primeiro setor, né? Para o setor da tecnologia. Então, a tendência é essa. Né? Então, nosso setor também está evoluindo bastante, apesar do que eu nasci, cresci e aprendi muita coisa em campo, e a evolução, por exemplo, que o cenário da cana-de-açúcar teve, a parte de corte, por exemplo, eu estou falando nem do maquinário, não estou falando nem como é que chama, da colheitadeira automática, eu estou falando do próprio cortador de cana. Antigamente, você tinha aquele cara que saía de 4 horas da manhã, parava de 7 para comer uma besteira, 11 almoçava e nem ficava no meio do sol o dia todo. Hoje em dia, quem vê o suporte que eles têm, né, no setor produtivo é totalmente diferente, obviamente, porque o cenário profissional tem mudado bastante. Ok. O que nos direciona é que todo mundo está arrumando para microeletrônica, para sensores, tá? Sensores que te dão informações que antigamente nós tínhamos que ter funcionário, pessoas, para buscar essas informações. A tendência é que o Brasil, né, ele teve um pico, um pulo, né, nós chamamos uma elevação grande, e está que o tempo tem passado nesse ano 2000, né, houve uma, de março aqui até mês passado, novembro,
nós tivemos uma grande diminuição, né? Nós tivemos uma drástica diminuição, quase que mais de 50% da nossa produtividade em função da agregação, né, das tecnologias, foi para de 5,5% para 2,5%. Em compensação, ela está constante e todos os setores, literalmente, pararam. Né? O único setor que continuou produzindo foi o setor de tecnologia e ligados à tecnologia, incluindo o agronegócio. Tá? Mesmo assim, né, o Brasil está tendo essa estabilidade. Então, nos primeiros trimestres, ou melhor, nos 4 trimestres de 2016, nós ficamos sempre em cenário negativo. 2017 nós tivemos um grande aumento, 2018 nós continuamos na média ou aumentando. Isso aqui são os últimos dados que nós temos quanto ao aumento da investimento no setor tecnológico. E a tendência disso é com que nós forcemos o governo, né, a publicar e efetivar essa documentação, né? Publicação do decreto, vou mostrar já já. Então, o governo está criando plataformas de inovação, ou seja, vocês, alunos que buscarem futuramente inovação, estudos de inovação tecnológica, o governo tem uma plataforma para isso, né? Está desenvolvendo uma plataforma para isso. Então, nós temos o ADD já está funcionando, apesar do ano 2000 ser catastrófico, né? A gente não sabe o que pode acontecer ainda, se os marcianos invadirão a Terra, se os zumbis tomaram conta do mundo, mas esse Observatório de Transformação Digital, ele foi criado, né, em 2019 e já está parado porque a gente praticamente não teve transformação digital no último ano, né? Mas já está disponível, quem acho que já tem até como a gente acessar aqui no final da disciplina. E aí, o mais importante que eu falei para vocês, ninguém é forte sozinho, por isso que eu trouxe para vocês que é importante que o Brasil tenha essas parcerias internacionais. Eu não estou falando só a nível acadêmico, tá, pessoal? Estou falando a nível financeiro e a nível empresarial, inclusive para o nosso setor também, tá? Beleza. Então, que documentação foi essa? Que normativa foi essa? A normativa foi essa aqui, ó. O Plano Nacional, foi criado um Plano Nacional de Internet das Coisas. E aí eles meio que colocaram o lema, né? Uma estratégia para o país. Então, como eu falei para vocês, isso é uma apresentação que eu peguei parte dela no próprio site do Ministério, tá? Então, eles pretendem investir em sensores, em sistemas avançados de análise de dados, especificamente para o Big Data, né? Ou mineração de dados. Um exemplo, vou dar um exemplo disso para vocês. Imagine que você está precisando comprar uma bota. Você foi chamado para estagiar no campo ou em uma fazenda, né, para quem é da zootecnia aí, e lá tem muita cobra, ou tem um terreno perigoso e tal, e você tem que comprar uma bota. Se você colocar no seu computador bota, automaticamente você vai receber e-mail, se você acessar o seu Instagram, sua rede social, vai ter bota lá, vai ter promoção de bota, não é? Isso nós chamamos, isso é o caso crasso, típico, tradicional de mineração de dados. Há uns anos atrás, né, tinha aquele carrinho da Google, não sei se vocês lembram disso, aquele carrinho que tinha uma bola em cima com um monte de câmerazinha, inclusive eu já fui personagem, na época eu morava em Recife e eu participei, e eu conseguia me ver várias vezes naquele carrinho, que uma vez eu passava e eu via onde é que eu estava, e eu depois ia lá no mapa e me encontrava, né? Só que essas imagens, algumas foram atualizadas, enfim. Dizem, né, as más línguas, rezam as más línguas, que aquele carro da Google, ele passava e ele conseguia rastrear internets próximas. E é verdade isso, tá? Isso quem quiser pode ver na internet aí. Então, todas as internets que tinham uma configuração de segurança fraca, abaixo da WMP4, WWM, então ela conseguia acessar a tua internet e ver o que você via na internet. Logicamente, não eram em todas as casas. Elas podiam fazer isso, elas sorteavam aleatoriamente as casas, tinha um número específico, e elas, para quê? Para saber o que vocês pesquisavam, o que nós pesquisamos, a nível de comércio, o que é que nós gostamos de assistir, enfim. Hoje em dia, eles fazem isso hackeando, meio que permitido pelo governo, nossos IPs. Então, não pense que o que você faz, meninos e meninas, né, acessando sites e ambientes escusos, né, por exemplo, a Deep Web, né, quem curtiu Deep Web, ou sites para adultos, né,
Se você acessar, alguém vai ter acesso a essa informação. E, obviamente, você pode estar passível a ser punido caso você infrinja a lei, por exemplo, pedofilia, um exemplo, tá? Então, a Google fez muito isso. Isso foi uma coisa que o governo, foi um convênio com o governo, ó, Brasil, nós vamos te oferecer muitos benefícios, porém, a gente quer umas coisas em trocas, por exemplo, as informações que as pessoas estão utilizando, tá? Basicamente, esses dados, meu irmão, Bruno, ele trabalha com Big Data, né, lá no SECA, no PMGCA, no Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, e ele trabalha minerando dados. Que tipo de dados? Dados genéticos de cana-de-açúcar. Então, imagine que eu quero desenvolver uma cana, ela tem um porte médio de 1,40 m e ela tem um BRICS de 16, seja macia e o sistema radicular seja profundo. Então, ele vai pegar essas informações de um banco de dados. Quais são as canas que possuem BRICS acima de 15? Essas. Pega aquele grupo de canas, tá? Qual cana que tem, no máximo, 1,40 m? Essas. Qual o sistema radicular profundo? Essas. Macia, essa. Eles começam a fazer cruzamento entre elas. Inicialmente, o cruzamento é digital, feito via computador, tá? E aí, pela possibilidade enfim, isso é genética, né? Vocês vão ver isso aí na genética. Pela possibilidade de gerar, como é que eu vou dizer, hibridação, né? Ou positiva ou negativa, eles vão fazendo esses cruzamentos para depois ir para os testes em campo. Então, tudo começa no computador. As análises são feitas por computador, tá? Obviamente, esses sistemas avançados, eles são direcionados por redes de telecomunicação, por disponibilidade de internet, por exemplo, tá? E aí, mais um caminho, né? Como eu falei para vocês no momento da aula aqui, eu falei que a internet, ou melhor, que um dos itens mais caros são esses bancos de dados, óbvio. Sabe por quê? Porque é informação. São informações. Hoje em dia, mais caro que o ouro, mais caro do que a água, mais caro que o ar, são as informações. Quem tem informação tem uma grande ferramenta em mãos. Então, todas essas grandes empresas querem informação. Por exemplo, o Marcus Zuckerberg, não sei se vocês souberam hoje, foi processado, o Facebook, tudo indica que o Facebook vai ter que vender o WhatsApp e o Instagram, né, quem queira, porque eles fizeram uma parada similar, e eles meio que... Imagina você pegar todos os grandes jogadores do mundo e colocar num time só. Desculpem aí a analogia. Mas você pega Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, todos os grandes jogadores e coloca num time só. Então, isso é uma prática que vai inviabilizar a competitividade, né? E vai quebrar o mercado, obviamente. Então, o Facebook foi acusado disso. Por quê? Porque eles estavam querendo meio que dominar toda a rede, tá? Então, isso é, mundialmente falando, existe um tratado que não permite isso, por isso que ele está sendo processado. Tá. Então, essas três partes, né, os sensores, os macrocomputadores, né, ou melhor, macroprocessadores, né, os mainframes, grandes máquinas, sensores de RFID, internet à distância. Eu vejo que eu nem falei em drones, né, hoje em dia tem até uns drones que eu acho que até mais importante que a própria imagem, né, que o céu não é mais o limite, antigamente dizia que o céu é o limite. Então, o céu não é mais o limite hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está a nível muito superior ao céu, né? Nós estamos chegando já próximo à estratosfera, à ionosfera, né? Estamos já chegando a outro nível, né? Em breve até interplanetárias, eu acredito, né? Eu estou falando a nível de informação, tá, pessoal? Não estou falando de quem vai morar lá, não. Estou falando a nível de conseguir informações. Tá. Esses três pilares que eu falei para vocês, os sensores, das redes e dos bancos de dados, né? Dos databases, como eu estou falando para vocês, é que estão pleiteando ou estão possibilitando a existência da internet das coisas. E aí, pessoal, estima-se que até 2025, isso aqui foi uma informação antes da pandemia, tá? E haveriam investimentos de 4 a 11 trilhões de dólares, tá? Só aqui no Brasil. Só no Brasil. E isso aqui, ó, poderia, né, nos dar um aporte aqui para o Brasil de mais de 10% de tudo aquilo que o mundo já poderia produzir. Ou seja, imagina que o Brasil ele poderia se tornar uma das potências. Imagina o seguinte, vou traduzir para vocês aqui em miúdos. Imagina você ter uma criança, tá, que ela só vai ter contato com a internet das coisas, com esse meio, quando passar dos 15 anos.
toda a idade intelectual delas, que é até os 7, 8 anos, vai ter passado. Então, vai ter muita limitação, vai ter que sofrer muito mais para expressar o potencial dela. Então, a tendência é que uma criança que tenha contato, mas como mais cedo ela tiver contato com esse tipo de realidade, mais cedo ela vai forjar a sua personalidade para se adaptar àquela situação e estar apta a não tratar essa informação como uma coisa ruim, tá? Então, isso vai te dar um ágio, vai te dar um benefício que vai fazer com que você tenha bônus em relação a outras pessoas que não tiveram aquele contato, tá, com a internet. Ou seja, o menino que cresceu lendo inglês, que tem contato com tecnologia, ele vai ter benefício grande no mercado. A mesma coisa é aqui. Então, assim, para essa geração nossa, em relação às gerações que não tiveram contato, ela vai ter um incremento no seu PIB, o Brasil vai ter um incremento de no mínimo 10% a mais do que aqueles que não tiveram contato. Tá? Então, basicamente, nós necessitamos da internet das coisas. Tá? Então, qual é o nosso potencial? Né? Nós temos possibilidade de mapear, né, o Brasil, estou falando mapear em todos os sentidos, não só estradas, propriedades, né? Estou falando a nível de plantio, a nível de doenças, a nível de escolaridade, tudo pode ser potencializado a nível de mapeamentos. Né? Então, o Brasil, inicialmente, o Brasil quer para mapear todos eles, né, e fazer essa parte das possibilidades tecnológicas em torno de sítios econômicos, sociais e ambientais. E nós estamos em todos, tá? Tanto econômicos quanto sociais e ambientais. O processo da agronomia, da zootecnia e qualquer outro curso do SECA pode entrar facilmente em todos eles. A nível horizontal, ou seja, vertical, né, que nós podemos mapear, né, possibilidades, e a nível horizontal, né, ou seja, mais a nível pequeno, estou falando vertical é mais distante para a gente, é uma coisa que vai para o país. Horizontal é no estado, cidades, tá? Municípios, enfim. Mapear e endereçar as soluções para os principais gargalos horizontais. Quais são? Segurança, privacidade, infraestrutura de conectividade e interoperabilidade, recursos humanos, ecossistema de inovação financeira, articulação institucional, enfim. Todos esses fatores que têm uma ação humana, eles vão ser paulatinamente substituídos por ações tecnológicas. E, obviamente, vai facilitar a nossa comunicação e vai enxugar o quadro e maximizar a ação da produtividade. Nós temos coisas boas e coisas ruins com isso. Como eu falei para vocês, bom é que tudo vai ficar registrado, tudo vai ficar mais rápido, vai ficar teoricamente mais seguro, e mais vai gerar desemprego. Então, nós temos que nos preparar, como eu vou mostrar até no final, para esse cenário futuro que não é muito distante, tá? Não é muito distante, inclusive no setor produtivo nosso. Já está começando a sentir esse tipo de impacto. Então, como eu mostrei para vocês, foi criado, né, um decreto em 2014, com mais de 50 instituições, vou mostrar para elas, que visava centralizar e alinhar iniciativas da IoT desde 2014. Então, o governo Dilma Rousseff, ele pleiteou isso, tá? E isso foi uma grande inovação para o nosso país. E eu não estou falando, tá? Não quero destacar de política, porque eu tenho minha posição política. Eu estou falando que eles tiveram essa sensibilidade para ampliar o mercado para esse sentido. E aí, com esse plano, foi feito para que todas as possibilidades de empresas fossem beneficiadas por meio de investimento do próprio governo. Então, estimular, né, para que todas as empresas tivessem linhas de crédito para investir nos sensores, em tudo aquilo que eu mostrei, acesso a big data, né, ou seja, as grandes redes. E isso está cada vez mais palpável, né? Infelizmente, a pandemia, o cenário pandêmico destruiu muitos dos planejamentos, das metas que eles tinham. O meta é um objetivo quantificado, então os objetivos tinham sido traçados. Então, em função dos estados, cada localidade ia receber um investimento para essas empresas começarem a introduzir esses sensores. Por exemplo, um funcionário, quando chegasse próximo à instituição, a pessoa já poderia saber, ia ter uma pessoa, e ele estaria acesso aberto ao estabelecimento, não precisaria ter uma pessoa na frente. Quando ele chegasse, todas as informações diárias dele, ou seja,
contratuais, de função, tá tudo dentro do sistema dele, enfim, como se fosse um cartão, né? Então, existem inúmeras possibilidades, inúmeras possibilidades. Vou mostrar já quando trouxer para a parte da agricultura, do IoT aplicado à agricultura. Né? Então, em todos os setores, isso aqui eu estou falando de forma generalista, todos os setores têm a influência direta ou indireta da IoT. Tá? Então, os objetivos que eu falei para vocês, primeiro, diagnosticar e fazer as aspirações para o Brasil, né? Quais são as potencialidades, quais são as competências que estão envolvidas, quais os setores e as divisões do Brasil que têm mais acesso. Então, selecionar ações verticais e horizontais, definir critérios para a chave de seleção, isso é um problema sério, porque estavam vendo que a maioria das ações estavam sendo voltadas para o Sudeste e o Sul, e, obviamente, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste estavam fora do cenário, e aí, no último governo, já houve uma uniformização, né, e isso é muito válido, muito útil também, que foi a primeira vez que um projeto foi dividido de forma igualitária. Então, os 240 bilhões de dólares que iam ser investidos seriam distribuídos igualitariamente para as 5 áreas. E os propostas que seriam avaliadas por cada região, né? Então, teoricamente, nós estávamos num bom caminho, até que 80% dessa verba que ia ser investida foi investida no auxílio emergencial e o IoT foi para as cucuias momentaneamente. Então, terceira ação, objetivo, né? Investigar ações verticais e a elaboração do plano de divisão do trabalho. Então, o plano ele foi desenvolvido em 2014, mas com vista a 2018, 2022. Então, teoricamente, nós estamos na atual ação e ele já foi parado, né? O planejamento foi parado. E então, por fim, o governo tinha que apoiar a implementação desses planos em cada região. Né? Problemas, né, nesse sentido aí, que aqui no Brasil nós temos um país com dimensões continentais, e essas dimensões continentais atrapalham tudo. E temos tendências e temos costumes totalmente diferentes que nos facilitam ou prejudicam a ação da IoT. Um exemplo, a nossa cultura aqui no Nordeste está bloqueando muito do IoT. Né? Então, as pessoas elas desconfiam. Né? Por exemplo, já existem mercados que não tem mais caixa. A pessoa chega, pega seus itens, coloca no carrinho, chega num computador, né, passa os itens, encosta o cartão de crédito, o cartão e vai embora. E a pessoa fica só observando, vai ter um segurança lá que vai estar observando. Aqui no Nordeste daria certo isso? Aqui no Brasil, quais são alguns países, alguns estados já implementaram. Mas você acha que aqui daria certo? Até o momento eu acredito que não. Algumas ações foram tentadas, inclusive alguns comércios aqui tentaram, inclusive o Unicompra tentou lá na Centenário, não deu certo. Então, nosso costume, nosso hábito tem que mudar, porque à medida que esses investimentos não chegam para cá, nós temos até 2022 para acatar esses objetivos. Caso não, a verba que seria destinada a esse projeto aqui do Nordeste vai voltar para os outros municípios. Isso é um problema. Tá, então aí tem a parte de logística, né, do Conselho Consultivo, a Câmara, nós temos uma Câmara específica para trabalhar com inovação tecnológica voltada à internet das coisas. E nós temos um comitê executivo, então está toda a parte governamental envolvida aí, tá? Beleza. Então, o Brasil aspira a aumentar a nossa competitividade, que a nossa sociedade, independente da classe social e da idade, esteja conectada, e criar uma cadeia produtiva da IoT, ou seja, o que é a cadeia produtiva? Vou dar um exemplo do que eu tenho trabalhado ultimamente. Cadeia produtiva da madeira. Todo mundo sabe que eu fiz mestrado doutorado em silvicultura, trabalho com produção de mudas, e aí eu fui convidado para ajudar, auxiliar na cadeia produtiva do eucalipto, né, aqui junto à Casa da Indústria, a Caetex, a empresa que surgiu, que trouxe a usina Caeté, né, que trouxe mais de 10 mil hectares de eucalipto, enfim, e nossa função era fazer um levantamento da cadeia produtiva. Vocês nem imaginam quantos setores estão envolvidos, direto ou indiretamente, na cadeia do eucalipto. Isso só porque é um item. Eu estou falando só de produção de cerâmica, painéis, briquetes, né? Macros e micro briquetes. Né? Então, nós temos voltado para o setor de energético, para a construção civil. Quantas empresas podem ter esse produto secundariamente, pizzarias, né? Enfim, quem precisa de energia, quem precisa de construção,
de insumos secundários, como eucaliptol, né, enfim. Então, eu fiquei pensando, pô, só eucalipto em cima. Já pensou se a cana-de-açúcar fosse pensar nisso? Já pensou se a bacia leiteira, a nossa piscicultura, o Vale do São Francisco, então, a agricultura familiar. Então, nós temos que ver outros exemplos e trazer para o nosso meio. E aí vamos entrar já aqui no voltado para o setor agropecuário, tá? Tá, então, os eixos de transformação do Brasil para essa normação era um impacto na sociedade, ambiente regulatório, infraestrutura de conectividade, inovações de ecossistemas, o talento, investimento em talentos, investimento financeiro, internacionalização e protagonismo. Então, esses são os eixos que o plano da IoT no Brasil ele preconiza. O problema é que nós estamos barrando nesse item aqui, o item 5, aqui no Nordeste. Por quê? Porque nossos talentos, eles não estão olhando para... Nós temos muitos talentos, mas eles têm medo de achar, ou eles acham que nós não temos condições de competir com os talentos de outros estados. Então, nós não estamos lançando propostas. E digo até por mim, nos últimos 3 anos, eu só lancei 2 propostas, né, para o governo, para tentar pegar verba para a internet das coisas. E essa verba volta se não tentar aqui. No SECA, só 4 pessoas tentaram o projeto para a IoT. Né? Então, você tira para os grandes centros. Né? Então, nossos talentos não têm a noção do quão nós estamos perdendo dinheiro, porque nós não estamos investindo nossos alunos, nossas empresas a investir, a buscar esse dinheiro que existe no Brasil. E aí, quais são os engajamentos, quantas empresas, né? Quem está envolvido, quais são as câmaras. Resumidamente, para finalizar aqui, nós temos mais de 4.600 grupos, né? Desde construção civil, especialistas técnicos, pessoas que trabalham com workshops, né? Com trabalhos com criação de pequenas empresas, né? Especialistas em cada setor. Então, são mais de 4.600 pessoas jurídicas que estão envolvidas, que começou com 50 na lei, né? Nós temos mais 4.600, que são meio que pleiteados, né, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, aqui que nós temos no Brasil. Tá? Eles que dão todo o suporte. Tá? E aí voltamos para a parte horizontal e vertical. Tá? Como eu falei, a visão do mundo é que vê que o mundo inteiro já está conectado, mas na verdade não está. Né? Em especial a América do Sul e a África, nós temos uma grande dificuldade nessa conectividade. Para isso, nós necessitamos diretamente de internet. E agora, o mundo já está há mais de 2 anos com a internet 5.0, né? No sentido íntegro, né? Mesmo sendo ainda 4G, né? Deles, mas já funcionava como uma 5G, né? Com 5.0. Alguns celulares, alguns nossos smartphones têm conectividade 5G, mas não temos rede para rodar ele. Então, não adianta ter o aparelho se você não tem a rede, né? Então, é importantíssimo que nós temos essa reutilização, essa ativação do RAMAP, né, do RANDAP, ou seja, que todo mundo tem acesso à internet e a esses itens. Então, a ideia de conectividade do Brasil tem que mudar, tem que revolucionar. Tá? Nós temos demandas, temos ofertas. As nossas demandas quase que inteiras estão no eixo, como eu falei para vocês, centro-oeste e sul. E nós temos aqui Pernambuco começando a despontar, mas normalmente quase todas as ofertas e demandas são para esse eixo aí. E verticais, quais são as nossas aspirações? Quais são os setores que são mais têm maior potencial? Quase que inteiramente segurança, saúde e agronegócio. O agronegócio tem um potencial absurdo. Vocês vão ver que nós pulamos, né, do terceiro setor produtivo para o primeiro setor produtivo, mesmo em tempos pandêmicos. Tá? Mesmo em tempos de pandemia, muito porque as empresas estão investindo pesado em a internet das coisas. Tá? Estamos acabando já, tá? Essa parte aqui. Então, primeira coisa que nós temos que pensar. O mapa brasileiro está nessa constância aqui. Então, o centro de ativação, assim, ativação e atuação total está basicamente voltado no eixo centro-oeste e sul, como eu falei para vocês. E preste atenção aqui quais são os setores que estão em maior desenvolvimento, né? As cidades, obviamente, né? As fábricas, incluindo as fábricas do setor rural também,
e especificamente só o meio rural. Tá? Isso aqui em 2017. Tá? E as partes que estão em estudo. Mas veja a parte que está em estudo aqui, ó. 130, tá? Possibilidades. Incluindo, e detalhe, aqui não tem ainda Pernambuco, Alagoas, Bahia, o eixo Cealba, né? Sergipe, Bahia, Alagoas, Bahia, né? Que ainda não foi introduzido. Então, teoricamente, aqui só tem um polo de Fortaleza, né? Do Ceará. Isso em 2017. Mas nós já temos, por exemplo, o polo tecnológico do Recife, né? Que é Recife Antigo, que é bem desenvolvido, né, para isso. Tá, e ações verticais, como eu falei para vocês. Do ambiente de aplicação, todas falam desses setores aí, a nível de veículos, casas, rural, escritório, fábricas, lojas, indústrias, saúde, logística e cidades. Então, tudo isso, direto ou indiretamente, se não está totalmente ligado, estará ligado até 2022. Do contrário, nós perdemos essa grana, tá? Esse dinheiro vai ter que voltar. A nível horizontal, né, como eu falei, a nível governamental, né, o governo vai ter que investir nesses parâmetros de segurança que nós temos, investimentos, capital humano, negócio, ambiente regulatório e estruturas de produtividade. E na fase 2, né, isso aqui foi da fase 1, nós temos que preconizar como isso vai ser avaliado, quais são as medidas métricas, definições de despesas para cada estado ou áreas para a utilização desse dinheiro e avaliação das condutas que nós foram aplicadas anteriormente. Tá? Porque não adianta só ter essa verba no local se não está sendo avaliado. Então, o estado ou a região que tiver essa demanda, que tiver oferta para utilizar esse tipo de serviço e não tiver investido, né, na capacitação das pessoas, no seu público, na oferta de serviços, esse dinheiro vai ter que voltar, infelizmente. E aí nós temos a capacidade específica para o eixo rural. Aí, esse aqui eu vou pular, porque tem outros, mas depois daqui eu vou pular para a outra apresentação, porque essa apresentação aqui é muito grande. Né? Então, basicamente, se você analisar aqui, são ferramentas de avaliação. Veja que nós temos o que já foi consolidado e o que está sendo esperado pela Câmara de IoT, né, na Câmara lá do governo. Está tudo muito próximo. Isso aqui foi em 2019, tá? Muito próximo do que eles preconizavam. Qual o problema? Ainda está muito abaixo, muito aquém do que está sendo utilizado pelo mundo, exceto a capacidade de internacionalização, ou seja, nós temos potencial para exportar e a facilidade de inovação em ambientes de negócio. Nós temos potencial para isso. No restante, todos os itens estão abaixo do que nós esperaríamos para a utilização do Nordeste, né, da agricultura, do agronegócio. Bem, aqui eu tenho outros itens, né, essa apresentação vai estar lá disponível para vocês. Na verdade, isso aqui não é tão importante, tá? Eu tenho um item específico para, um texto para isso aqui, tá? Que acompanha, que é mais importante que isso aqui. E aqui, ó, só para a parte rural. Não. Então, a parte rural, basicamente, nosso maior desafio é padronização da produção, né? Nós temos, assim como você vai para um fast food, dessas grandes marcas, não vou citar nomes, mas de sanduíches, né? Nós temos várias. Se você chegar aqui em Maceió, aqui no shopping, se você chegar na Arábia Saudita, eu não sei nem se existe lá, né? Porque a cultura é outra, né? Mas em qualquer parte do mundo que tem aquele empreendimento, eles vão ter um padrão, né? Eles têm uma coisa padronizada. Então, eles têm uma identidade, como é que eu vou dizer, visual, uma identidade de produção, né? Uma linha de produção que é igual em todo lugar. Então, aqui nós temos alguns fatores, por exemplo, análise da condição de solo, medição de nível de água, monitoramento da colheita, monitoramento do gado, monitoramento de carga e descarga. Isso aqui, pessoal, é só uma coisa mínima que nós podemos fazer, que nós já fazemos, inclusive aqui no SECA nós já temos vários sensores, trabalhamos com sensores que são capazes de fazer isso. E, como eu falei para vocês, os Arduinos, né, e os Raspberries, são computadores, microcomputadores de 200, 300 reais, você pode colocar um ou em cada dispositivo ou em cada central. Imagina que eu tenho uma central para avaliar o nível da água, outra central para avaliar a colheita e assim sucessivamente. Todos os setores específicos de uma empresa agrária podem estar envolvidos com a utilização de microsensores e de acompanhamento em todas as etapas. Tá? Um exemplo, tem uma expedição do Vale de São Francisco, vocês estão acompanhando. E ela está sendo monitorada especificamente quase que o tempo todo por ações de IoT. Né? Eles têm conectividade em tempo real lá para um monte de coisa. E aqui, pessoal, vamos para o que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, isso aqui é só uma introdução para chegar aqui
no BNDES, ou seja, Banco Nacional de Desenvolvimento, o estudo que ele fez sobre a IoT na agricultura. Na verdade, a aula, teoricamente, começa aqui. O tema da aula é esse. Então, nós temos um estúpido potencial para a produção de alimentos, fibras e energias aqui no Brasil. E mesmo assim, né, nós mentalizamos que o Brasil ele tem potencial para crescimento. Vou mostrar para vocês já por que ainda tem potencial. E mesmo sendo uma coisa que pode crescer, ela já contribui com quase que 23% do nosso PIB, né, do produto interno bruto, e 37% da força de trabalho. Ou seja, o que significa essa força de trabalho? Imagine que você tem uma empresa de gado, tá? Ou uma fazenda de corte, tá? Gado de corte. Então, você tem... Imagina os setores que você pode ter direto ou indiretamente. Então, você vai ter o setor da produção de ração, caso você use. Eu não vou nem entrar no setor de criação, só do produto em diante, né, da expedição. A carne, né, especificamente, você vai precisar de marchantes, né, enfim, pessoas para método de corte e tudo mais. E quando sai dali, quais setores vão ser beneficiados? Lojas, né, restaurantes, tudo que indiretamente está ligado ao teu produto final. Então, isso aqui é o PIB, que é o que, de fato, você vai certificar para a Receita Federal que você está ganhando. E essa força de trabalho aqui é, secundariamente, o que aquele produto faz chegar, né, em outro lugar. Tá? Como eu falei para vocês, quantos restaurantes, famílias, né, que geram produtos, por exemplo, um hambúrguer que uma família faz, né, que veio da tua carne, isso é considerado como minha força de trabalho. Tá? Então, nosso maior potencial sempre foi para grãos, né, e frutas, a nível de exportação. Né? Todos os outros setores têm um potencial bem específico. Isso aqui para 2017. Obviamente que agora, carnes, ou seja, proteínas, o nosso deu um pulo absurdo. Por quê? Nós estamos quase que exportando todo o material nosso. Carne que antigamente era R$19 o quilo, quem está fazendo feira foi para 35, 40. Isso já era esperado por conta da pandemia. Nós estamos diminuindo a nossa produção e aumentando a nossa exportação. Então, a tendência é que cada vez mais fique escasso. Mas, mesmo assim, o Brasil tem potencial. A gente sabe que o Brasil tem muito potencial. Beleza. Muito desse potencial, ele tem estabelecido quase 74% da mão de, direto ou indiretamente, famílias que trabalham no campo. Eu não estou falando da agricultura familiar, estou falando de famílias que estão diretamente ligadas ao trabalho do campo. Tá? E outra coisa, né, nós temos quase que 50% dessa área aqui destinada, né, dessas pessoas é destinada à agricultura familiar no Nordeste, né? E aí temos as áreas de transição, né? Centro-Oeste aqui é a área de transição, nós temos Sudeste, Sul, e uma área totalmente passível de observação para a utilização desses itens, né, desses compostos. E aí eu queria destacar para vocês alguns valores, especificamente a mandioca, o feijão e a suinocultura. Mandioca sempre foi cultura de subsistência em quase todos os lugares, ou seja, só comia e só plantava mandioca quem era pobre ou que pensava em comercializar na feira. Por exemplo, minha família. Eu plantei macaxeira, inhame, tubérculos como um todo, eu tive que plantar. E, de fato, não era que a gente sobrevivesse da subsistência, não, a gente comercializava. Tá? Então, ele teve só a macaxeira teve um incremento de 87%. Por quê? Porque deixou de ser uma cultura só de subsistência. Nós encontramos produtos à base na cadeia produtiva específica da mandioca. Né? Ou seja, já existe IoT, ou já existe agricultura de precisão. O que significa isso? Muito da agricultura de precisão, como eu falei para vocês, não necessariamente eu vou precisar de sensores de tecnologia, mas eu vou ter que dar especificamente o que ela precisa. Isso é agricultura de precisão. Logicamente que os sensores facilitam e muito um aumento da produção, né? Mas a gente vai ver isso na próxima aula, especificamente sobre agricultura de precisão ou agricultura 4.0, tá? Nas próximas aulas a gente vai fazer sobre isso. Nós temos um incremento de 70% da agricultura de feijão. Eu queria destacar a carne suína, que para muita gente, inclusive para mim, né, eu acredito que seja uma carne muito mais saborosa que a própria carne, saborosa e saudável que a carne bovina. Os suínos, eles foram muito mal falados, né, por muitos anos, porque, na verdade, existe a diferença entre o porco e o suíno. Né? Por exemplo, eu sei que tem zootecnistas aqui, tem zootecnistas, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. O porco,
a forma com que era criada antigamente, né, meio que extensivamente, né, meio que comendo lavagem, solto nas ruas, tomando banho nas valas e tudo mais, né, esgotos. Hoje em dia, o sistema de produção é estupidamente modernizado, ou pelo menos tecnificado, não necessariamente em sensores, mas é tecnificado, nós temos uma mão de obra muito qualificada, a genética muito aprimorada, alimentos específicos, rações específicas. Então, o teor de gordura durante a carne baixou muito, a qualidade da proteína aumentou demais. Então, a carne muito apreciada, tanto que teve um incremento de 59% nos últimos anos, né, especificamente. Beleza. Então, mesmo com esse potencial, nós temos dificuldades em implantar esses setores, né, ou essas potencialidades para o nosso mercado produtivo, o nosso mercado de agronegócio como um todo. A Embrapa, ela até auxilia bastante aqui no Brasil, né, os estudos, e especificamente com a agricultura de precisão, né, utilizando esses potenciais sensores e acervos tecnológicos para aumentar o desempenho da agricultura. No entanto, perceba que tem países, né, obviamente, países e regiões na Europa como um todo, que têm aumentado drasticamente o seu potencial de produção utilizando tecnologias. A tendência é diminuir a área e aumentar a produtividade. Né? Eu estou maximizando o potencial, estou aumentando o potencial de produzir as coisas. Algumas culturas nossas já estão nesse nível, mas grande parte ainda não. Então, qual o objetivo? A produção de alto desempenho, né? Produção baseada na ciência, e aí entenda que eu estou falando ciência, pesquisa, é o que nós fazemos, tá? Não é aquela ciência empírica que você vê o seu tataravô, seu bisavô, então a tendência é aumentar em genética, melhorar a qualidade dos grãos, melhorar um produto, se eu quiser plantar alguma coisa melhor, eu vou lá e tenho que comprar uma semente certificada, que vai me garantir um produto final X, né? Ou um animal, né? Eu tenho um animal com uma genética melhor. Então, a genética é só um exemplo. Tem vacinações melhores, tem insumos melhores. Então, a tendência é que tudo isso, a ciência auxilie nesse processo de produção, tá? Crescente incorporação de práticas sustentáveis, né? Então, não gosto muito desse termo em alguns fatores, né? Mas especificamente aqui eu aceito, porque você pode dar o feedback ao ambiente do que você já utilizou, né? Nós temos que incentivar parcerias público-privadas. A tendência é mensurar esses impactos na segurança alimentar, porque não adianta você ter produtos, por exemplo, todo mundo fala mal de transgênico, né? De transgênico, transgênico é mal, né? Enfim. Mas não sabe a maioria deles que, desde a década de 80, todo o milho que nós consumimos é transgênico. Milho, soja, né? Grande parte da nossa cana, do nosso açúcar, também é transgênico. Veja que essa aula está gravada, então outras pessoas vão poder assistir. Mas é verdade, pode ver que no seu milho vai ter um T lá, bem grande. Produto transgênico. Então, não é minha área, não quero polemizar, mas nós só temos benefícios com transgênicos, tá? Obviamente que o único problema que eu vejo com a transgenia é o ser humano brincar de Deus. Querer fazer crossing over, vocês vão ver isso aí lá na genética, fazer mutações, então, induzir mutações deletérias. Mas mutações que não tirem a característica do vegetal ou do animal, não vejo problema nenhum, tá? Logicamente que a transgenia em vegetal é totalmente diferente, o processo envolve ética, né, é muito mais complexo que a nossa, mas que já existe também, tá? Existe muita transgenia, um exemplo na parte animal, se você vê alguma pessoa da sua família que tem diabetes, por exemplo, se for diabetes tipo 1 que precisa de insulina, um exemplo, tá? Existe 98%, quem quiser pode ver na internet aí, buscar, da insulina produzida no mundo é feita de forma transgênica, tá? Uma bactéria que faz com que maximize a produção, enfim. Ou seja, muitas pessoas antigamente morriam porque não tinham insulina artificial, e hoje em dia nós temos por conta da transgenia. Então, se você é daqueles que é contra o transgênico, continue, porém, leia, procure ler algumas informações, você vai ver que nem tudo é ruim, não. Tá? Tem muita coisa que a gente usa que é bom. Tá? A transgenia é um produto da ciência. Tá? Lembre-se disso. E os impactos mensuráveis do desenvolvimento regional. Então, o que a IoT, o que a agricultura de precisão, o que a agricultura baseada nos processos de melhoramento de agricultura de precisão trazem de melhorias ou de impactos, benefícios ou negativos
para uma região, né? Então, aqui nós temos, né, foco, né, especificamente São Paulo, né, que nós temos agora um núcleo lá da Unicamp, que está fazendo comunicação com a Embrapa, para atuar na agroinformática, na bioinformática, para a solução de produtos da agricultura, né, problemas e produtos da agricultura, aplicando métodos, técnicas, ferramentas computacionais, envolvendo equipes multidisciplinares que dão suporte, desde a pré-produção até a expedição, né, a pós-produção, todo o processo de mineração de dados, de pegar essas informações, que tem a ver com o processo produtivo, desde plantio até a expedição de algum fruto, né, algum grão, até um animal, né, desde da fecundação até a reprodução do animal, enfim, até o abate e a comercialização. Tudo tem processos tecnológicos, todos têm processos tecnológicos. Mas, basicamente, lembra que eu falei no início da aula lá, mineração de dados, computação de alto desempenho, modelagem de simulação. Modelagem, pessoal, é você fazer, por exemplo, o que o meu irmão está fazendo com a cana que eu expliquei a vocês. Aquilo é modelagem. Então, você imagina que eu tenho... dá um exemplo aqui, tá? Eu estou com uma coisa que está crescendo muito aqui em Alagoas, soja. Então, eu tenho um plantio de soja, uma soja que, por hectare, ela me dá uma produtividade de 20 sacas de soja por hectare. Uma produtividade. Então, o cara vai lá e aduba, bota um adubo específico, né? Sei lá, dosagem, sei lá, 1 tonelada por hectare. Olha, é uma tonelada bem grande, tá? Mas vamos supor, dependendo do que foi também. Se for nitrogênio, não é nem tanto. Mas vamos supor um exemplo, porque a base dele é a base de nitrogênio, e ele colocou 1 tonelada por hectare. E essa 1 tonelada fez com que desses essas 20 sacas por hectare fosse para 50 sacas por hectare. O que é modelagem? É você, a base desse valor, você estimar, e se o cara colocar 10 toneladas por hectare? Entendeu? Será que é linear? Será que vai simplesmente crescer exponencialmente? Obviamente que não. É para isso que existem métodos matemáticos e computacionais que nós chamamos de modelagem. Ele vai fazer previsões, né, de até que ponto vai ser tóxico. Se você colocar demais, você vai perder dinheiro, a planta não vai absorver. Tá? Então, é isso que nós chamamos de modelagem. São expectativas, estimativas do que pode acontecer. Tá? Basicamente, voltado nesse eixo aqui de genética, semente, plantação, colheita, distribuição, processamento e consumo. Isso aqui específico para o meio da agricultura. Tá? Então, um dos fatores mais importantes que surgiram na agricultura de precisão, que não é o momento de falar disso aí agora, é a parte da criação do sistema de gerenciamento de informações, né, ou GIS. Está em inglês, é Sistema de Gerenciamento de Informação. Ou a base de sensoramento remoto, de utilização de GPS, né, de Sistema Global de Posicionamento. Então, essas informações de localização foram uma grande revolução para o nosso meio aqui, de produção. Tá? Independente de ser agricultura ou pecuária, né, ou a parte de cultura de animais, o sensoramento remoto foi extremamente importante. E aí ele deu know-how, deu suporte para mineração de dados voltado para essa parte também e para o geoprocessamento, ou seja, processar as informações, criar shapes. Não sei se são mapas. Imagina que eu tenho um mapa hidrológico, um mapa de relevo, um mapa de vegetação, um mapa do clima, entendeu? Então, esses mapas, eles são sobrepostos. O geoprocessamento que vai avaliar todos eles separadamente e vão auxiliar na tomada de decisão. Então, essas informações são todas cruzadas, como a mineração de dados voltada com a modelagem computacional. Isso aqui faz com que você crie um cenário por exemplo, cenário político. Né? Surgiu agora essa questão política que nós tivemos aí. Essas informações existem também para todos os setores. Então, eles trabalham com estimativas, nem sempre dá muito certo, né? A parte de meteorologia faz muito isso. Fatores climáticos trabalham muito com isso, com essa questão de modelagem computacional, né? Obviamente. Então, disso aqui, o que é que nós temos de produto? Obviamente, nós temos que ter a ação da biotecnologia e da bioinformática. Biotecnologia é você melhorar geneticamente esse material através de procedimentos naturais, haver melhoramento genético tradicional, ou através de transgenia, de introdução de genes, que nós chamamos de biotecnologia. É você alterar o código genético de uma coisa só cruzando uma coisa com a outra ou havendo bombardeamento mutagênico, né? Ou seja, você vai bombardear e inserir um prime para que um outro vegetal, um outro animal tenha uma parte genética de uma outra coisa. Isso nós chamamos de crossing over ou manipulação genética, propriamente dito.
dita, né? Isso aqui quem faz é biotecnologia, tá? E a bioinformática, tudo isso aqui é bioinformática, mas especificamente tudo aquilo que está voltado para o melhoramento da vida baseada por meio informático, ou seja, você pode usar a informática para fazer essas modelagens e dar estimativas. Né? Isso tudo aí faz parte da bioinformática. Especificamente aqui, está dizendo, genes resistentes a doenças, a variações climáticas, né, a utilização de agricultura precisa robótica para automação rural. Então, tudo isso aqui está voltado com um grande centro, que nós chamamos, o nome é horrível, mainstream, né? Um grande mercado voltado ao meio da agricultura. Né? E aqui é a Embrapa, onde a Embrapa trabalha, mas que eu achei muito interessante esse material, né, que isso aqui, essa aqui eu peguei delas, né? Veja que eles têm um alto investimento em agricultura de precisão. 88% das áreas ligadas à Embrapa hoje em dia estão voltadas para a agricultura de precisão. Temos, né, internet das coisas, utilização de drones, né, big data ou banco de dados, né, mineração de dados, e a inteligência artificial, que também está voltada para todas essas áreas aqui. Tá? A inteligência artificial está utilizada em tudo aí que você nem imagina. Então, desde o manejo da nutrição de animais, fluxos de metano e de CO2, utilização de drones, sensores, está muito na moda. A Embrapa está usando muito isso aqui para trabalhar no dia a dia deles. Tá? Inclusive, eu fui na Embrapa Instrumentação em Campinas, há uns anos atrás, e lá é sensacional, onde eu fiz parte da minha própria doação, uma das minhas capacitações, né, para a minha estatística de informática foi lá, e é sensacional o que o pessoal tem feito lá, ultimamente, nem com pouco dinheiro, nem se disso. Então, para a fruticultura, eles também estão trazendo utilização de vans, né? Então, veículos não tripulados, né? Veículos aéreos, né? Veículos de automação, de voo não tripulados. Então, você pode fazer tudo aqui para auxiliar a fotografias, né? Por imagens aéreas, por mapeamento de alta resolução, como está o seu plantio. Isso aí é utilizado para tudo hoje em dia, né? Então, isso aqui, logicamente, com a IA, com a inteligência artificial, e são sensores. Muitas vezes, pessoal, o mais barato do drone é o próprio drone. Os sensores que estão acoplados a ele que são caros, as câmeras infrared, câmera infravermelho, algum sensor climático, alguma câmera de VDI, uma imagem mais complexa, por exemplo, uma imagem que pode dar uma possibilidade do tipo de maturação do fruto, né? Ele vai dizer, ó, isso aqui é folha, e ela está com uma coloração legal. Então, mas se ela tem uma coloração mais escurecida, mais clorótica, né? Ela está começando a morrer. Será que aquela morte é natural da folha ou tem algum tipo de deficiência? Hoje em dia já pode fazer tudo via drone, via câmeras, obviamente. E ver o tempo de maturação, né? Tudo sobrevoando o voo, né? Se tem algum tipo de praga, se tem algum sintoma de alguma doença. Hoje em dia você faz tudo isso por ações, né, não tripuladas por humanos, obviamente. Ou melhor, tripulado, mas à distância, né? Não sobrevoando com o próprio humano. Né? Então, são ações ligadas ao mapeamento de alta resolução, inteligência artificial, como eu falei para vocês, visão estéreo, ou seja, nesse caso aqui, para determinação de maturação e volume de frutos, né, especificamente para a fruticultura. E aí tem as aplicações, que existem várias aplicações aí, tá? Mas quase que todos eles estão voltados para grandes culturas, né? Não só a apicultura, como o caso das uvas aí. Para o cafeeiro, né, como eu falei para vocês, já tem como estimar algumas pragas, né, área foliar, ver qual o tipo de controle, até o controle você pode levar um pulverizador, né? Eu fui ver, tem um optóptero, né, tinha um helicóptero com 8 hélices lá, que levava até 40 litros de aplicação de um insumo específico que botava em cima de uma planta específica. Então, tem crescido bastante o trabalho deles. Né? Mapeamento de animais, né, independente do tipo do animal. Especificamente aqui é um Nelore, mas existem outros animais para fazer score corporal, ver se tem um tipo de deficiência, como é que está a questão do rendimento de carcaça, né? Então, tudo isso vai ser, já é capaz de ser quantificado, tá? A Embrapa faz, mas outras empresas também fazem, né? No caso, isso aqui, a TEC, né? Faz isso, né? Para agricultura. Inclusive, já está aqui em Alagoas, ela pode fazer isso aqui. E a cada animal, eu fiz um lançamento rápido, ela cobra R$ 25 por lote. Então, se você tem um lote até 100 animais,
ele tem um número mínimo lá de unidade animal, e eles fazem para dizer a estimativa de rendimento de score corporal do animal daquele lote, né? E aí você vai estimar o preço. Mas, e a cada 10 animais, eles dão um desconto de um animal. Você paga 10 animais, então 10 lotes, um lote vai sair free. Então, aqui em Maceió, você já tem condições de fazer esse tipo de serviço. Imagens por satélite, como eu falei para vocês, né? Então, é uma tendência do que é feito já atualmente, né? E a tendência para o futuro. Nós temos primeiramente, a parte de hardware, que são os dispositivos, smartphones, câmeras, as conectividades, que você tem que entender quais são as plataformas de IoT, quais são os dados que vocês podem trabalhar com essas possibilidades, né? Rede de acesso sem fio, como eu falei para vocês, hoje em dia tem até drone que flutua, né, na área que você está, só para ele emitir o sinal de internet. Eu estava em Lusiápolis, ano passado, no plantio de milho, o maior plantio de milho do Nordeste, quer dizer, né, artificial, que foi feito nos últimos meses, foi 1.700 hectares, né, assim, de uma única vez, que os outros, existem áreas maiores no Nordeste, existem, mas de uma única vez foi o maior plantio. Eu fui lá e tinham 4 drones sobrevoando, e a função deles não era tirar foto, era só emitir o sinal de internet. Eles ficavam emitindo sinais de internet para áreas mais distantes. Como tinha muita gente, eles pediam para que ficassem 4 grupos, e cada grupo tinha um drone sobrevoando. A cada 15 minutos ele vinha e substituía uma bateria e ficava acompanhando a gente no plantio. E eu achei isso totalmente interessante. Eu fiz até uns vídeos, né? Se eu tivesse em sala de aula, eu mostraria. Mas eu acho que eu tenho como mostrar eles. São os vídeos cursos, eu acho que depois eu posso aqui no computador e mostrar para vocês. Obviamente, essas plataformas, vocês têm que entender que eles já existem. E é minha função mostrar a vocês. Mas as aplicações, nossa, tem uma porrada de aplicação. Eu queria deixar uma dica para vocês hoje, que vocês entrassem na plataforma CR Campeiro, tá? CR7 Campeiro. Então, o CR7 Campeiro, existem várias plataformas de definição de área, né? Então, você está aqui na sua casa agora, e eu quero saber qual a área de um plantio de alguma coisa que eu fiz, ou que o vizinho fez um plantio de eucalipto numa área X. Daqui onde você está, você abaixa o aplicativo e agora pelo Google você vai lá, tem como você fazer estimativa e tudo por ele. E aí tem score de alimentação, tem formulação de adubo, tem formulação de ração para animal, tem estimativa de relevo de solo, tem uma porrada de ferramentas hoje em dia. Então, a tua função, essa parte de aplicações vai ser muito para o que você quiser trabalhar. Por exemplo, se você quiser fazer um trabalho, o seu trabalho aqui disciplina sobre, sei lá, apicultura, citricultura, eu quero trabalhar com limão, com laranja, você vai ver lá que vai ter aplicativo para você facilitar a sua vida lá. E isso aqui você pode utilizar independente de qualquer aqui especificamente para cultura, para bandeja de pastagem, mas qualquer cultura hoje em dia está seguindo essa mesma logística aqui, tá? Especificamente. Então, tem a parte do dispositivo, você vai ter que fazer um investimento em dispositivos, né? Ou drone, no caso aqui tem drone, porque tem um sobrevoo, tem uma câmera que normalmente está acoplada ao próprio drone, o smartphone que se comunica com ambos, né? Tanto com a câmera quanto com o drone. Se você quiser fazer uma parte, como essa aqui, monitoramento de pastagem, tem que ter sensores de solo, em umidade, nutrição de alguns fatores, pragas e doenças, né? Alguns os sensores são capazes de estimar, alguns são capazes de estimar, extremamente caros, mas são capazes. E os sensores climáticos, que você pode ter uma estação sua, ou você pode pegar os dados direto lá em alguns sites do governo. Bem, essas plataformas existem, como eu falei para vocês, de conectividade, vocês têm que se preparar para utilizá-las, não é coisa de outro mundo, existem vários cursos, né? Não é parte da disciplina te ensinar a mexer em plataformas de IoT, é te dizer qual o caminho, por exemplo, o CR7 Campeiro é uma delas. Eu vou te mostrar a plataforma, você vai ver uma coisa específica, faz o curso que você quer e você vai ficar especialista numa área, né? E as aplicações aqui é para manejo de pastagem, mas isso é infinita, cara. Existem coisas absurdas. E aí, o dashboard que existe é como você vai interpretar esses dados. Aí sim que você tem que fazer os cursos. Porque é igual você pegar uma formulação de ração, como é que chama? Uma análise de solo. Não adianta você ser bom em uma coisa se você não sabe interpretar. A tua função é interpretar esses dados, ver o que é que significa. Aí, para cada área, vai ter uma coisa específica. Esse aqui existe uma quantificação de fatores climáticos voltada ao nível de água.
Então, o sistema ele é todo de irrigação, ele é todo voltado para ter uma plataforma que se comunica entre si, né? Como é com a internet, as coisas todas estão comunicadas, estão interligadas, e você da sua casa, você é capaz de ligar e desligar o sistema de irrigação, saber qual o bico que tá afetado ou não, se tiver algum tipo de problema. Por exemplo, no SECA nós temos uma área de SWAP lá, que é por trás das... Não sei se vocês já foram, mas por trás de viveiros. Lá no finalzinho, o cara até terminou um doutorado lá agora com macaxeira. Então, o que é que ele fazia? Ele pegava os dados e, à medida que ele avaliando os dados no celularzinho dele, já ia automaticamente para o drone, e o drone levava para o computador. Né? Então, em tempo real, o drone funcionava como internet sem fio para uma conexão entre eles. O sistema do drone, ele tem uma internet que se comunica com o sensor, tá? Com o sensor que vai ligar e desligar ele, que vai guiar ele, que vai programar. Normalmente, esses sensores, eles se comunicam com plataformas de smartphone, desde que vocês instalem um aplicativo. E esse aplicativo ele pode ser instalado no computador. Quando você instala no computador, ele fica como se fosse uma internet para o computador. Tá? Então, a internet, veja, mas é uma intranet, ele se comunica só com o drone. Tá? Mas se você tiver uma rede externa, ele vai maximizar cada vez mais o teu uso. Então, basicamente, o que é que eles funcionam? Como é que ele funciona? Ele vê a parte de estimativa de precipitação de bacias naturais, bacias hidrológicas, tá? Bacias de reservatórios de água. Se vê quais são os solos os solos mais rasos, mais profundos, de possibilidade de água no lençol freático, né? Por sensor, isso é tudo por sensor. E aí ele se comunica com o computador e diz, a área tal tem um sensor, como é que chama? Tensiômetro lá, está dizendo que o solo está com 5% só de umidade. E tem que estar com 15%. Vamos lá fazer uma regra de salvação, entendeu? Então ele vai dizer se choveu, se não choveu, a quantidade de água. Então, basicamente, ele vai padronizar quais são os fatores. E isso aqui é uma plataforma, tá? Quem quiser pode entrar nesse sitezinho aqui e fazer o treinamento. Inclusive, vai ter o linkzinho aqui, né? Vou mandar para vocês. Clica lá e tem treinamentos para quem quiser trabalhar com irrigação voltada para IoT, especificamente. Então, quais são as áreas da agricultura que podem ser melhoradas? Ou quais são os setores que podem facilitar o crescimento da agricultura? Então, especificamente a ciência, tá? Que vai determinar aí quais são os itens, por exemplo, de mudanças socioeconômicas, climáticas, riscos de agricultura. Então, esses fatores aqui todos, eles podem ser estudados. Se você, às vezes, você quiser trabalhar só com mapeamento de mapas de risco, ou melhor, de situações de risco, independente de estar numa cultura ou não, você pode ficar lá por trás na parte administrativa, analisando todos esses fatores na visão macro, né? Como eu falei, mudanças socioeconômicas espaciais na agricultura. Um exemplo, quando a de açúcar está sofrendo muito com isso. Especificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícolas, mudanças climáticas, riscos na agricultura, agregação de valor, protagonismo dos consumidores e convergências tecnológicas de conhecimento na agricultura. São fatores que o governo que possibilita pegar essas tendências e você vai estudar essas possibilidades. É quase voltado para a parte social. E aí tem profissionais que podem trabalhar nesse setor, tá? Não diretamente com os sensores, mas avaliando os mercados, os setores do setor agropecuário, a agricultura. Tá. Quais são as tendências? Ou seja, lembra que eu falei da agenda, né? Então, a agenda da ONU é quais as metas, quais os objetivos, a nível quantitativo, quais são os itens, né, que tem que se melhorar ou tem que se tornar sustentável na agricultura, para que se haja agricultura. Então, a ONU ela elencou 17, e um dos mais importantes, obviamente, é a água. Não precisa destacar o porquê, porque nós somos água, né? Nós somos 70%, a 80% do nosso corpo é água. Se você fosse resumir a sua substância, em uma única substância, seria água. Energia, quanto mais renovável e limpa, melhor. E terceiro vem a alimentação. Né? Ou seja, a energia, há uns anos atrás, ela era um dos últimos. E as pessoas entenderam que a energia estava causando muitos danos à humanidade. Então, ela hoje em dia se tornou um item tão importante quanto a alimentação, já é, né? Então, nós estamos em todos os setores, tanto a produção de água e consumo de água. A agricultura ainda é uma das práticas que mais consome água no mundo, né? Se utiliza água no mundo e que polui águas também. Então,
tem que se usar com parcimônia, né, com tecnologia, sabendo utilizar. Energia, nós podemos produzir energia, inclusive energia renovável, né? O álcool é uma energia renovável, nós somos produtores, um dos maiores produtores do mundo, mas é só um exemplo, tá? Hoje nós temos um curso de energia renovável no SECA, né? Temos energia eólica, solar, fotovoltaica, como já foi dito aí. Então, existe uma porrada de possibilidades que estão ligadas ao setor agrícola, tá? Alimentação, e aí vem, né? Os itens que a ONU elencou, né? A pobreza, ambiente, mudanças climáticas, então, estão todos aqui. Os itens estão todos aqui, mas nesses 6 aqui, obviamente, nós podemos agir com mais veemência. Aí você pergunta, professor, pobreza? Sim. Por que pobreza? Porque a adoção de práticas de IoT, de práticas de agricultura de precisão, tem gerado muita pobreza em grandes países. Então, é uma coisa que precisa ser discutida, ser comentada, né, e ser amadurecida em todos os setores, inclusive nas aulas. Né? Eu tenho que mostrar para vocês que essa é uma prática que atualmente tem gerado pobreza e que gera muita polêmica, mas que tem evoluído, nós temos evoluído. Passar só para confirmar, vocês estão me ouvindo aí? Tem alguém me ouvindo? Tá bem a transmissão? Sim, professor, tá boa. Certo. Beleza, ótimo. Tá, e aí chegamos no ambiente, e aí eu vou parar especificamente para falar de sustentabilidade. Como eu falei, eu sou agrônomo, tenho mestrado doutorado em silvicultura na área florestal. E eu não gosto do termo sustentabilidade, é uma coisa minha. Por quê? Porque o termo sustentável, sustentabilidade, foi um termo que veio da economia, que foi forçadamente adaptada ao meio ambiente, ao meio ecológico. Então, o que é que a sustentabilidade ela preconiza? Ela diz que uma coisa para ser sustentável é, inicialmente, eu tenho R$1, tá? Tenho um valor X, e eu vou investir, vou utilizar esse valor, na minha próxima geração, meu filho, ele vai ter que ter aquele mesmo real. Deu para entender? Então, para algumas coisas, existe a sustentabilidade. Mas para outras coisas, ao meu ver, não. Um exemplo. Utilização da sustentabilidade no meio ambiente é você utilizar os fatores de extrativismo, né? De que forma você vai usar a extração, isso é um problema da legislação, não minha, mas você vai utilizar o meio ambiente e que a sua próxima geração, os seus filhos, os seus netos, tenham exatamente o mesmo grau de sustentabilidade, o mesmo ambiente que você recebeu. Isso é quase impossível. Tá? Então, é um termo polêmico, eu não gosto, não é meu objetivo também polemizar aqui, mas entendo que isso é um termo que veio como é que chama? Da economia e foi adaptado forçadamente ao meio ambiente e se tornou extremamente vendável. É bonito falar sustentabilidade, mas na prática é muito difícil acontecer. E como eu trabalho especificamente tentando fazer a sustentabilidade acontecer, eu sei que é difícil de fazer. Tá? É muito mito, muito falatório, mas na íntegra, para se praticar sustentabilidade é muito, muito difícil. É quase impossível. Por isso que eu não aceito muito o termo sustentável, mas é uma coisa pessoal. Então, tecnologias disruptivas na agricultura. Quais são as tecnologias que o mundo está indicando que são importantes para as práticas agrícolas, né, para o futuro das práticas agrícolas? Então, a utilização de ambientes robóticos, drones, impressões 3D, né, impressoras de impressões 3D, sensores, inteligência artificial, você ter grandes blocos de conhecimento, como é que você diz assim, centros de conhecimento, né, de distribuição de conhecimento, realidade virtual, você tem alguma projeção de realidade, basicamente assim, você conseguir vislumbrar coisas que não estão ainda concretas, mas que por meio da tecnologia você seja capaz de ver. Não estou falando a nível de realidade virtual, estou falando a nível financeiro, tecnológico, planilhas, a parte de como é que chama? Previsão, né? Como é que chama? Até eu falei para vocês agora. Como é que chama? Você pode prever alguma coisa antes dela acontecer? Vou lembrar. Não vou lembrar, deixa eu falar, já lembro. Enfim, você projetar cenários,
né, meios que você consiga apresentar cenários de como será aquela prática agrícola. Tá? Modelagem. A modelagem do futuro, né, baseado na sua realidade ali, e todas elas quem faz a conexão à internet das coisas. Tá? Lembrando que a aula de hoje, o objetivo principal é a internet das coisas. Quem faz a conexão de todos os sensores, todos os fatores que poderão ser a nível de divisor ou agregador é a internet das coisas. Porque existe um lado muito antiquado não, o termo não é o termo correto, muito tradicionalista na agricultura convencional, que quem pratica a agricultura convencional é extremamente resistente às práticas modernas, né, à internet das coisas, por exemplo. Então, quem pode quebrar, quem pode fazer essa ruptura, quem pode fazer essa ligação é justamente a internet das coisas. Tá? Então, essa possibilidade, desde que exista a comunicação com, como eu falei para vocês, as big data, os big data, como a galera chama, né? Que esses grandes bancos de dados, essas grandes minerações de dados, para te dar ênfase às coisas que estão mais em evidência. Então, a agricultura ela tem se modernizado à medida do possível para fazer práticas que são economicamente viáveis e a nível ambiental é aceitável. Eu não gosto de sustentável, mas é aceitável. A questão é que requer muito investimento em tecnologia, muito investimento em pessoas, que nós não temos, e está havendo uma disparidade, porque os grandes centros estão evoluindo e os pequenos centros como nós estamos evoluindo, porque nós não temos grandes tecnologias, não temos grandes públicos formados para isso, e é por isso que eu estou aqui, para dizer a vocês que quem tiver interesse em trabalhar com esse setor, existem áreas, existem estágios, as pessoas estão crescendo cada vez mais, e não é uma coisa que é do Sudeste, é uma coisa muito pelo contrário. A diferença entre você e um aluno que estudou em outro lugar é só o local. O livro é o mesmo, o professor tem praticamente a mesma qualificação, até melhor que o outro professor. É o vontade, é o querer, né? Então, isso é muito além, eu sou prova disso. Né? Então, os bancos de dados, as informações são extremamente importantes nesse cenário, né? É importante você saber minerar bem essas informações para ser o teu marco zero aí da inteligência artificial, da IoT, voltada para o meio agropecuário. Tá, e aí chega no assunto da próxima aula, né? Já estou dando uma antecipada aqui, que é a agricultura digital, ou agricultura 4.0, ou agricultura de precisão. Né? Então, que é essa agricultura que é baseada no conteúdo digital, ou no conteúdo virtual, ou como queira, na IoT, enfim, na Big Data. Então, são culturas inteligentes. Né? A mesma coisa que você está vendo nas cidades hoje em dia, portas com sensores, ar-condicionados com sensores, carros com sensores, você vai começar a ver isso nas práticas agrícolas cada vez mais. Né? Então, a tendência é que nós comecemos a utilizar o que nós utilizamos no nosso dia a dia pessoal para o nosso trabalho. As fazendas vão ficar também assim como nós temos os smartphones, smart cities, né, as cidades inteligentes, nós teremos esses smart farms, né, nós teremos as fazendas inteligentes, não tem como correr disso. Já existem, né, e algumas são extremamente tecnificadas, né, fui na Copené, na Bahia, fui para um grande viveiro, né, produção de mundo de eucalipto, e, putz, você tem uma área lá que estava em experimentação, um setor, e, tipo, eles produziam 100 mil mudas a cada 2 dias. Eu não vou lembrar do valor, mas é uma coisa bem absurda, assim, era um valor absurdo. E só tinham 2 funcionários. tudo era robotizado, tudo era automatizado, né? Tinha automação em tudo, tinha robótica em tudo. E aí eu perguntei, daí, assim, o único problema aqui, professor, é quando dá um pau aqui, nós não temos mão de obra para fazer manutenção, tem que vir do exterior, então se der um problema aqui, vai parar tudo. Mas, assim, eles investiram muito, mas que em 1 ano e meio já tinha pago todo o sistema e que a manutenção era extremamente barata e que já tinha tipo, economizado 40% do que estava economizando com os funcionários.
Eu falei sobre, e os funcionários estão onde? Estão no plantio. Porque eles estariam aqui investindo, a empresa não demitiu ninguém, ela só não contratou mais. Entendeu? Ela simplesmente pegou o pessoal que estava lá e remanejou para uma outra área. Mas, enfim, isso é uma coisa para o futuro, como eu falei, a questão social, por isso que é um dos itens lá, não sei se você vai lembrar aqui, ó, mas lá no item da ONU, tem aqui, ó, a parte familiar, né, a parte de pobreza, né, familiar especificamente da pobreza, né, então é um subfator, né, existe um fator envolvido aí também, tá? Então, está na hora de vocês começarem a pensar na agricultura 4.0, como eu falei, para os trabalhos de vocês. Então, pensem na cultura que você quer, naquele roteiro que eu mandei para vocês, definições básicas, tá, para nortear as pessoas que vão assistir, óbvio, mas pensem em coisas que já existem para a tua cultura. E se nós sempre existe, só que às vezes a pessoa não vê que é, né? Por exemplo, uma pessoa, não sei se foi aqui, uma pessoa, se fosse semestre, foi um semestre anterior, uma menina queria trabalhar com jabuticaba. Mas, vai ser difícil, mas você pode ser que encontre. Ela encontrou um super trabalho com jabuticabeira e era todo automatizado, inclusive uma colheitadeira automatizada, com extração da polpa, com melhoramento do plantio, já pegava a sementinha, já fazia o plantio direto, né, em um tubetezinho. Então, existem trabalhos. Então, se você tem dificuldade de achar alguma coisa no teu tema, me procura, que a gente vai tentar ajudar alguma coisa. Agora, se você não tem tema, o momento de procurar é agora, tá? Só para lembrando a vocês. Como eu falei, tem alguns portais que estão disponíveis para que vocês busquem informações. O Petróleo Virtual é um deles. Você bota lá Big Data, Internet of Things, você vai encontrar informações, uma plataforma gigante com inúmeras conectividades lá, com uma rede neural para tudo, né? E aí dá para você trabalhar com uma porrada de coisas, desde que você tenha focado o teu trabalho lá, né? Então, as startups, cara, estão crescendo demais, né? Eu costumo dizer que a startup, ela começa como uma ação, achando um cara que é super inteligente, depois ele fica preguiçoso. E tem uns amigos meus que começaram a ganhar muita grana com startup e agora não quer trabalhar mais, né? Quer ficar só de startup. Mas, basicamente, né, as startups, elas têm surgido no setor do agricultura 4.0 como facilitadores e automatizadores, né? Eles trabalham com previsões, como eu falei para vocês, com modelagens, com aumento de eficiência para pequenas áreas ou para grandes áreas, e redução de custos, basicamente. Startup, para quem não sabe o que é, são pequenas empresas determinadas para um setor, né? Empresas digitais, empresas que têm um vínculo com o meio da internet das coisas, com o meio, como é que dizer assim, meio inteligente, né? São poucos funcionários e que fazem muitas coisas e que são extremamente reguladas financeiramente e tecnificadamente também. Então, está crescendo muito o setor agrário. Então, basicamente, elas dão suporte para todas os processos de produção, as etapas de produção de um negócio, tá? Eu peguei esse material que eu estou fazendo agora, ele é baseado em 5 ou 6 materiais, e esse aqui mais um daquele lá da Embrapa. E eu achei legal da Embrapa que ela tem o banco de dados delas, né, que é espelhado, e se comunica com o banco de dados do governo, né, e que eles têm esse agro-app aqui, que você pode entrar e que tem uma porrada de softwares que vocês podem utilizar no dia a dia, e é gratuito, de modelo de coleta de dados, modelo de zoofitossanitários, sanitários, climáticos, mapas de solo, dados experimentais, zoneamentos, tudo gratuito. Aí você pode entrar lá e acessar essas informações, tá? Inclusive tem links aqui. Para ambiente como um todo, né, desde todas as etapas, você pode dizer qual é se eu quero conectar o meu campo com a minha administração e com o mapa climático. Tem empresas que fazem essas comunicações. Eu só quero ver meu campo, só quero ver como é que está estima de irrigação, adubação, e ver tudo no celular. Beleza, ele monta. Se não, eu quero ver isso, como é que está o carro, se o carro está chegando para pegar, eu quero ver como é que está o nível de estoque de insumos, ele vai lá e monta. Aí eles fazem em função de tudo que você precisa, baseado em sistemas informatizados da própria Embrapa, né? Achei extremamente interessante e também é gratuito, né? Se quiser pode
clica lá. Eu fui nesse Embrapa instrumentação aqui, é sensacional, como eu falei para vocês. Eles criam esse hardware, esses computadores, os aplicativos não, software não, hardware que vai utilizar lá no dia a dia, tá? Robôs, computadores, especificamente. Então, como é que funciona a plataforma? Isso aqui já não é mais Embrapa, tá? Então, quais são os mais comuns que nós podemos encontrar hoje? Eu falei para ambientes abióticos, né? Ambientes, como é que eu vou dizer, não vivos, né? Dados ambientais, então, só fator de luminosidade, né? Águas, temperaturas, na adubação, então, normalmente são os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, mas você tem sensor para trabalhar com isso. Dados ambientais, especificamente bióticos, são pragas e doenças, né? E a parte de fenotípica, que é a parte de expressão genética de uma coisa. Imagina que você tem um pé de, sei lá, você tem um mamoeiro que ele deveria chegar a 1,20 m e ele está com 60 centímetros. Você vai lá e tem como de você verificar aquilo ali e avaliar diretamente no campo, tá? Né? E verificar o porquê que não está acontecendo, se tem alguma praga, se tem algum fator que está influenciando a adubação, porque ele tem que avaliar o dado fenotipo, né? Desculpa. Aqui, veja que tem aqui, né? Baixa energia no campo, ou seja, você é capaz de fazer tudo isso aqui quase sem custo nenhum energético. É tudo a nível de sensor, tá? O que precisa de muita energia em campo, aí sim nós temos a parte de comunicação e análise desses dados. Então, a comunicação, a conectividade, né? De fato, você precisa ter hardwares, ter antenas, ter fibras para fazer essa comunicação. Então, um dos fatores limitantes aqui no Nordeste para a utilização da IoT no campo é a internet. Né? Então, inclusive, o governo o estadual está com uma mega estrutura aí para incentivo aos pequenos produtores, e um deles é que todo mundo tem acesso à internet. A mesma coisa aconteceu aqui agora com a UFAL, com a distribuição de chips e tal, os rumores é que vai acontecer com os pequenos produtores para tecnificação, né, acesso à informação e tudo mais. Armazenamento também requer muita coisa aqui, porque para gerar essa Big Data, né, isso aqui é nuvem, né, isso aqui é um banco de dados. Então, para você ter acesso ao banco de dados, como eu falei para vocês, você tem que pagar alguma coisa. Hoje em dia, por exemplo, eu falei para vocês que eu não perco umas fotos, minha foto vai tudo para a nuvem, mas eu pago uma taxa anual, não é caro, e R$ 9,90, se na Google me cobra, e aí fica um armazenamento ilimitado. Então, eu não me preocupo mais em ter uma foto, fazer um vídeo e ficar, eita, encheu minha bateria, encheu minha galeria, eu vou lá, eu deleto tudo e vai já estar tudo na nuvem, eu venho que venha mais. Quando eu quiser acessar, eu vou lá, acesso aqui o meu cataventozinho do Google, vejo lá a foto que eu quero utilizar e pronto. Então, o armazenamento gasta muito dinheiro, assim como a comunicação também. E também a parte de aprendizado e de análise, como eu falei. Ter corpo tecnificado, ter pessoas qualificadas para trabalhar com tantas coisas ainda é muito difícil. Nós temos um baixíssimo nível de tecnificação aqui no estado. Então, a tendência é, se você pretende continuar aqui em Maceió, viver aqui em Maceió, aqui em Alagoas, e quer viver também voltado para o meio técnico, tente se especializar um pouco em informática, porque o meio está cobrando muito. Então, eles estão selecionando muitas pessoas por definições em softwares, por ser boa em algum software, por manjar de alguma tecnologia, e a internet das coisas é uma delas. Não existe um software específico que vai trabalhar com a internet das coisas, tem áreas. Tá? Eu quero trabalhar com irrigação, então você vai lá e vai em busca dos softwares que trabalham com irrigação. Eu quero trabalhar com mensuração e monitoramento de imagens aéreas. Vai ver lá que tem drone, que são os softwares que trabalham com drone. Eu quero trabalhar com adubação. Quais são os softwares que trabalham com adubação? E assim vai. Aí existem várias plataformas. Vou mostrar algumas aqui, mas existem inúmeras hoje em dia. E tem os atuadores, né? A atuação, a parte de robótica, a parte de implementação, a parte de montagem, a parte de automação rural. Então, por exemplo, eu estava falando com o professor Elton, da piscicultura, a gente vai montar um experimentozinho para ver a temperatura, para avaliar a temperatura, alguns dados específicos da piscicultura, de tilápia especificamente, e aí a gente vai montar alguns sensores nos peixes para avaliar. Por exemplo, ele percebe que tem uma certa hora do dia que eles ficam mais juntos e ficam mais no fundo, tem hora que fica mais em cima. O que isso quer dizer? Então, esses sensores vão nos ajudar, nos auxiliar a fazer esse tipo de coisa. E ano passado, o professor Jorge Tronchinho, quem conhece aí, o professor Jorge da Bovinocultura me procurou porque estava com um problema estava fazendo um experimento com bovinos e que estava contaminando a amostra. O que é contaminar a amostra? Ele estava querendo avaliar 5 animais. E ele queria avaliar a ingesta, quanto ele se alimentava,
e quanto aquele alimento virava carcaça, rendimento de carcaça, quanto virava carne, né? Quanto virava, de fato, proteína no corpo. Então, eles fazem um trabalho que chama de índice de rendimento de carcaça, de ingestão, enfim, umas taxas lá que eu não sei o que é isso. Eu não preciso saber, eu preciso só montar o sistema para que funcione. O que é que eu fiz? A gente desenvolveu um sistema um brinco que tinha um Bluetooth que se comunicava com a portinhola. E aí tinha um cone, era um cone, e tinha uma porta na frente. Então, à medida que aquele animal se aproximava do comedouro, o cone abria, a portinhola abria, só ele conseguia entrar no cone e se alimentava e saía. Ou seja, se um outro animal que não tinha aquele brinco chegasse ali, ele não conseguiria. Então, obviamente, o caso da automação auxiliou no processo para que não houvesse contaminação, porque eles tinham uma baia com um coxo com uma balança embaixo. Se qualquer animal consumisse ali, teoricamente ele tinha consumido. Então a gente conseguiu isolar o animal. E outra coisa, quando você deixava só ele num cercado de 4x4 ou 5x5, ele ficava estressado. Então ele ou aumentava a ingesta ou diminuía a ingesta de alimentos. E é um trabalho muito legal, está em andamento ainda. Tem mais algumas startups. Essa aí eu achei sensacional, que é a Ideas for Milk. Quem quiser pode acessar também. Né? E tem uma porrada de coisa. Então, quem é produtor, quem é estudante, Então, eles aceitam ideias e eles aceitam também, dão muitas dicas, dão aplicativos para que você trabalhe com eficiência de produção de leite, como é que você faz, quais são os processos, quais são os produtos que você tem, quais são as marcas. Eu achei muito massa, essas quatro empresas aqui, incluindo a Embrapa também, e aí eles fazem essa conexão. E, por exemplo, se você estiver aqui em Maceió, e se você quiser ver a amostra do teu leite, saber o que é que tem, saber se é diferente da amostra do Rio São Paulo, tá? Você manda uma amostrinha congelada, eles fazem uma análise, qual o melhor leite do Brasil, para que o seu leite vai servir melhor, se é para fazer iogurte, se é para fazer queijo, enfim. Eu achei sensacional. E tem, para quem é zootecnia, tem uma porrada de ferramenta lá dentro desse Ideas for Milk. Inclusive virou um evento, né? Virou é uma plataforma, tá? Uma plataforma de IoT que virou um congresso por conta da quantidade de possibilidades que surgiram. E aí também, ainda para incentivar Isso aqui também é outra plataforma, né? Para bovinocultura, mais interessante, né? Essa aqui não é especificamente para o bovino, é especificamente para insumos que vão ser utilizados, né? Ou seja, feno, adubação específica para o pasto, né? É uma coisa secundária, é mais voltada para a parte da fazenda, que a gente chama de fazenda tropical, de animais que são adaptados de culturas de rações e como é que chama? Culturas de gramíneas, né, que são utilizadas no plantio especificamente para bovinos e caprinos. Então, achei massa a plataforma também. Então, é disponível, é do governo, tá? É gratuita, e existem inúmeras ferramentas que vocês podem utilizar. Estimativa de plantio, quantas sementes eu coloco método linear, qual o espaçamento entre elas, se é feita a lança, se é feita por linha, se é feita em cova, tudo isso está feito lá, né, em forma de aplicativos. Achei sensacional também. Quem quiser pode acessar também e ver. Mas lembrando que são culturas que são voltadas para a pecuária, ou seja, no início, lá para 2014, 2015, um dos maiores precursores foi a bovinocultura, né? Foi um dos grandes precursores. E aí tem a ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, e aí é onde eu trabalho mais, né, com os meus alunos. Então, agrosilvopastoreio, existem vários nomes, mas hoje em dia é chamada ILPF. E aí, basicamente, é trabalhar com cultivos, né, pecuária, produção de não só especificamente de gado, mas pode ser um outro cultivo zootécnico, ou cultura zootécnica, por exemplo, abelhas, catetos, caprinos e ovinos, né, até carcinocultura, né, com camarão, e a parte florestal, tanto para dar insumo, quanto para conseguir a legislação ambiental dos 15% da área, né, que você deve manter intocada e tudo mais. Então, hoje em dia, existem plataformas para isso, né? Se você entrar lá no ILPF ou ILPF, como está aqui, ele vai ter um software para cada um desses aqui, ó. E você pode chegar lá, acessar, e tem várias empresas que trabalham especificamente com floresta, planejamento, pecuária de leite, neutralização de carbono,
quais são os produtores, lista de produtores, quem comercializa, existem trocas de insumos e ferramentas, e tratores, enfim, especificamente para conectividade em campo, para cultura de precisão, para campos experimentais, todas essas áreas aqui têm aplicativos específicos que vocês podem acessar. Tá? E aí, você pode monitorar clima, gestão de pragas. Né? Eu não tenho como mostrar aqui para não ficar muito lento também, mas é uma super plataforma, assim como o CR Campeiro 7, eu vou mostrar aqui rapidamente, e você pode acessá-los. Alguns são gratuitos, não, melhor, todos são gratuitos, mas alguns exigem um cadastro. E esse cadastro você tem que estar registrado no CAR, né, no Cadastro Ambiental Rural, ou ter um CPF, alguma informação que você é produtor. Porque algumas dessas ferramentas lhe dá direito, acesso a incentivo financeiro para a produção. Por exemplo, eu preciso de um empréstimo, né, para plantio, e ele te dá umas informações beneficiadas, né, ele te dá até incentivo de 5%, 10% do valor, se você fizer diretamente por eles. Então, algumas áreas, como você vê aqui, ó, esse aqui que é meio cortado, né, então, esse aqui você precisa ser um produtor, você tem que provar que você é um produtor, mas a grande maioria é aberta, você pode acessar lá de boa. Tá? Bem, e aí, para finalizar nossa aula aqui, CR Campeiro, essa plataforma que eu queria mostrar para vocês hoje, lembrando que aqui foi essa parte de IoT, né? Na próxima aula a gente vai continuar essa parte de precisão, especificamente, tá? E aqui, ó, é melhor até você acessar pelo seu celular. Você bota lá na Play Store ou quem tiver no iPhone, né, vai ter a Apple Store lá, e vai ter uma porrada de aplicativo, né? Na verdade, isso aqui é uma aba da Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e lá tem vários cursos, lá tem, né, aqui no caso tem um seminário aberto, para você fazer inscrição, é gratuito, né? Então, a infusão tecnológica, o sistema CR7 Campeiro, mas aqui eu acho massa, deixa eu ver se eu mostrar aqui, cursos, tem alguns cursos gratuitos. Eu fiz alguns uns anos atrás, quando eu queria utilizar aplicativo de medição de áreas, né? Então, são uns cursos bem massas, eu não sei como é que está aqui ainda. Tem que clicar aqui no Moodle para ver, não vou clicar. Mas eu quero ver especificamente a parte de aplicativos. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, aplicativos, tá vendo aqui, ó? Aplicativos. Isso aqui é uma plataforma de IoT, né? A plataforma de internet das coisas voltada para o campo, especificamente para o campo. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Gerador e leitor de código de barras. Isso aqui não é mais ou menos, mas pode ser voltado para o campo. Levantamento de dados aqui, sim. Então, vamos supor que você queira tá aqui também no layout do aplicativo, você clica lá e diz, eu quero ver pontos. E você bota os pontos aqui, ó. Você pode ou correr com o ponto com o celular e sair marcando, ou você pode, da sua casa, só acessar o mapa aqui, né? E você vai lá e, por aqui mesmo, pelo celular, você quantifica a área, e ele vai dar estimativas de altitude, longitude, área, né? Tamanho, quantidade da área que tem em metros quadrados, em metros, né? Metro quadrado, qual o perímetro, dá tudo. Né? Então, são aplicativos bem legais. Isso aqui, que ajustamento de coordenadas geodésicas, isso aqui é bom para quem trabalha com medição de área também, o pessoal específico, mais o pessoal da agrimensura, mas se você tiver interesse para ver relevo, isso aqui é legal também, dá para utilizar. Olha, isso aqui sim, medições de áreas e distâncias, né, também. Então, deve ter uma diferença entre um e outro, ou pode ser um melhoramento, não sei. Isso aqui é só para... Ah, já sei, isso aqui ele cria waypoints, você pode caminhar, né, você cria pontos, vai caminhando e criando pontos, você tem esses outros pontos aqui. Esse aqui não, você vai, na sua casa aqui, você tem como, pela imagem no Google Maps, ó, você tem como estimar. Então, eu usei esse aqui, o outro eu não tinha usado, não, já usei esse aqui. Não, mas tem mais, tem uns que é só com... pode ser que eles estejam abertos, mas se você for aqui no seu, ó, vou dar uma pesquisada aqui rápida no meu Play Store aqui, vou botar CR7, só para a gente ver aqui. Antes que algum fã de Cristiano Ronaldo aqui, não é Cristiano Ronaldo, tá? Antes que algum fã de futebol aí. CR7 Campeiro. Olha a quantidade de aplicativos que tem, ó. Aqui tem, minha filha está querendo participar da aula, não vou chamar ela.
Rapaz, é só você olhando aí, tem muita coisa. Inclusive, ó, tem manejo de gado e corte, geomapa rural. Pode colocar aí, quem quiser pode colocar. Ó. Matrizes florestais, navegador em campo, estimativa de volumes de feno, ração, adubação de solo, relação altura e diâmetro, enfim, topografia, tem uma porrada de coisa. Então, é uma plataforma muito robusta, mas ela fica mais, como eu disse para vocês, dispositivos móveis, para você utilizar isso aqui no campo, tá? Você já utilizar dispositivos. Então, aqui é para quem quer fazer o curso no computador, né? Mas, logicamente, você vai fazer isso também na sua casa, no seu celular, e utilizar o celular, o seu dispositivo móvel para o seu trabalho, tá? Bem, pessoal, ou por hoje é só. Eu vou postar esse material lá no grupo de vocês e vamos nos conversando. E é isso, tá bom? Entendo que a internet das coisas não é uma coisa só para a gente, né? Tipo assim, só para o meio agrário, meio rural. O seu dia a dia tá cheio de IoT aí, começa a perceber isso. Quem achou interessante, quem gostou, começa a prestar mais atenção na possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Beleza? Um abraço a todos aí, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.